Olá, eu sou Hélio Hintze, sou educador, filósofo e psicanalista, autor do livro Turismo Legitimado, e eu vou gravar esse vídeo respondendo algumas questões realizadas pelo Paulo Roberto von Atzingen, do Diário do Turismo. Bom, a primeira pergunta que ele me faz, ele diz o seguinte: em seu livro Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidades, o senhor afirma na página 123, se a cidadania está contaminada pelos códigos de mercado, ela agora é mercado. E a cidadania comodificada, enfim, não é cidadania. Pode explicar aos leitores do diário? Eu posso explicar com maior alegria. Eu quero agradecer ao Paulo pela alegria de ter podido me dar essa oportunidade de discutir aí essas questões com os leitores do diário, com as pessoas que vão ver esse vídeo ou trechos dele, para a gente poder disseminar essa ideia e principalmente os questionamentos aí que eu procuro realizar durante a estruturação aí do meu livro. Bom, a primeira pergunta que ele coloca sobre a cidadania, o que eu quero afirmar aqui, que eu discuto no livro, é o seguinte, é que o mercado, né, por meio dos discursos que ele desenvolve a respeito do turismo, que é o caso do estudo da minha tese de doutorado e deste livro, mas que é usado muito mais amplamente do que no turismo, é produzir uma confusão. Que confusão é essa que o mercado quer produzir? A confusão entre duas figuras, o cidadão e o consumidor. O mercado, ele quer que o cidadão seja sinônimo de consumidor. E isso não é possível. O cidadão aponta para a ideia da cidade, do coletivo, da questão política, né, que é aquilo que a gente chama das negociações para que possamos viver na polis. O cidadão ele está muito atrelado à ideia do bem comum, ele está inserido nessa ideia do bem comum. E o outro, né, que é o consumidor, ele é individualista. Quanto mais individualista ele for, melhor vai ser para o mercado. E o desejo do consumidor é o de consumir e descartar. Então há uma necessária confusão entre os dois, porque o consumidor, por consumidor só, é uma imagem que não pega muito bem, né? A gente vai falar de consumidor. Agora, quando eu falo de consumo cidadão, de cidadania no ato de consumo, eu trago uma roupagem mais interessante para essa do consumidor. Então, o mercado vai discursar a partir de vários elementos, como, por exemplo, a reciclagem, a responsabilidade socioambiental, o exemplo, no caso do turismo, do ecoturismo, que trabalha a educação ambiental. Então, esses discursos, eles procuram mesclar os traços do consumidor com os traços do cidadão, da consciência ambiental, da ideia de educação, mas todas elas como mercadoria. Então, esse movimento dessa mesclagem favorece o consumo. Ele pinta esse consumo de verde, né? Ele adoça, né, com edulcorantes, como eu brinquei na entrevista escrita. E aí, quando ele promove essa confusão, o consumidor é um cidadão. Então, o mercado invade o campo da cidadania e ele a coloniza. Bom, se é uma cidadania colonizada pelo mercado, ela já não é mais cidadania. E o turismo, ele procura fazer isso o tempo inteiro, inserindo discursos de cidadania numa prática de mercado. Então, os lugares são convertidos em produtos, em atrativos turísticos, os lugares são convertidos em mercadoria, mas o discurso que vai ser enunciado para todas as pessoas é o de que levamos desenvolvimento, levamos oportunidade de emprego, levamos dignidade, etc. Não estou descartando que não leve emprego, que não leve, em alguns casos, dignidade, porque se você pegar qualquer estatística dos empregos
do turismo, você vai ver que a grande massa é de empregos pouco remunerados, repetitivos, e quanto mais oprimido é a classe trabalhadora do turismo, mais ligada ao gênero feminino ela está. Então, é assim, o discurso do turismo, do mercado do turismo, deseja confundir cidadania e consumo para que possa entrar a partir do discurso da cidadania como um ato de consumo, transformando, dando a cara da cidadania para o mecanismo do consumo. Isso a gente vai ver e a gente vai gravar vários vídeos e eu vou retomando essa questão. Mas em primeiro lugar, então, como a gente colocou aqui nesse primeiro momento, se a cidadania está contaminada pelos códigos do mercado, ou seja, se a cidadania passa a operar a partir da ideia de mercado, essa é a ideia neoliberal, que a economia saia da esfera do econômico e invada toda a vida. Então ela é mercado. Quando eu vejo documentos oficiais, por exemplo, discutindo sobre levar a cidadania, levar a dignidade através do turismo, eu vejo ao mesmo tempo o desenvolvimento de nichos de turismo. Então, cada vez mais o mercado avança e constrói discursos híbridos entre o discurso do cidadão e o discurso do consumidor. Então fica aqui um primeiro bate-papo. Eu sou o professor Dr. Hélio Hintz, autor do livro Turismo Legitimado, Espetáculos e Invisibilidades, lançado pela Edições Sesc no ano de 2020. Valeu, a gente se vê por aí. Obrigado.